Inferno. A origem do termo inferno é latino, infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos. Infernus, é um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos indistintamente, segundo alguns, ou lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas mais, segundo outros. O significado atribuído à palavra inferno atualmente advém da obra Divina Comédia de Dante, 2 e da obra Paraíso Perdido, de Milton, 3 e a ideia de um local de tormento ardente no submundo, porém, remonta a uma época muito anterior a Dante ou a Milton. Termos e traduções nas Bíblias judaica e cristã. Hebraico, Sheol. A palavra hebraica principal usada para se referir ao mundo dos mortos é Sheol. A origem do termo é incerta e todas as tentativas de fazer isso foram frustradas ou são duvidosas. 4. A Bíblia hebraica usa o termo Sheol 65 vezes para se referir ao mundo dos mortos, retratado como um profundo e escuro abismo de sepultura. De acordo com o pensamento dos israelitas antigos, um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. 5. Sheol é o termo preferido dos textos poéticos, pois, exceto 8 passagens no Antigo Testamento, todas as demais ocorrem em textos poéticos. 4 e 6 é a sepultura ou morada de todos os mortos indistintamente. Em várias ocorrências da palavra, não é um local desejável de se ir, exceto quando preferível a um grande sofrimento na terra dos vivos, mas está completamente ausente o ensino de que seja um local de fogo e tormento dos maus, como na ideia atual de inferno. Grego, Hades. Quando os judeus fizeram a tradução da Bíblia hebraica para o grego helenístico, a Septuaginta, usaram 61 vezes 4 o termo grego Hades, comum na mitologia grega para se referir ao reino dos mortos, mas não há evidências de que partilhassem de todas as concepções mitológicas sobre o Hades, principalmente sua personificação no deus Hades. Os cristãos, ao produzirem o chamado Novo Testamento, usaram a palavra Hades para se referir ao seu submundo dos mortos, principalmente quando citavam a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, traduzindo a palavra Sheol. Assim como os judeus fizeram com a Septuaginta, os cristãos emprestaram apenas o sentido geral da palavra Hades, como mundo dos mortos, mas não há evidências no Novo Testamento ou nos primeiros cristãos de que usassem a palavra com a mesma ideia mitológica grega. O Dicionário da Bíblia Almeida, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, responsável pela tradução das principais versões da Bíblia protestante usada no Brasil, diz sobre o termo Hades, palavra grega que designa a morada dos mortos, bons e maus. Em quase todos os contextos, Hades é equivalente a Sheol, 2.31. Possivelmente no seu Evangelho, Lucas, 16.23, tem empregado Hades como equivalente de Geena, num contexto de castigo e tormento, visto que essa era a visão típica dos gregos e dos romanos quanto à situação das pessoas depois de sua morte. Latino Infernus. À medida que a igreja crescia e mais romanos foram se tornando cristãos, por fim, cristianizando todo o império, foram feitas traduções da Bíblia para o latim, língua oficial dos romanos. Primeiro havia os textos da antiga latina ou Vetus latina, e, por fim, o monge São Jerônimo fez uma tradução completamente nova da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, para o latim que veio a ser conhecida como Vulgata Latina, Vulgata, quer dizer comum, e deste, latim comum. Na Vulgata, foi usado o termo latino Infernus 61 para traduzir o hebraico Sheol 61 vezes, 4 e os gregos Hades e Geena sem distinção, o que fatalmente tem causado vários mal-entendidos, uma vez que Geena tem sentido diverso de Hades e Sheol, embora em alguns contextos apareça associado a estes. Assim como Sheol e Hades, Infernus se referia ao mundo dos mortos na mitologia romana. O Dicionário da Bíblia Almeida, segunda edição, falando sobre a tradução do termo Sheol, diz, palavra hebraica traduzida de várias maneiras no et. Na ordem decrescente do número de ocorrências, a Ra Almeida Revista e Atualizada traduz Sheol por inferno, o além, sepultura e cova, abismo, morte, reino dos mortos. A RC da Almeida Revista e Corrigida traduz por inferno, sepulcro, terra, Sheol. A NTLH quase sempre traduz Sheol por mundo dos mortos, algumas poucas vezes traduz por morte, outras vezes por sepultura. 5.
A maioria das versões em idioma português seguem a tradição da Bíblia Vulgata Latina, também não fazem distinção do original hebraico ou grego. Das palavras Hades e Sheol, ambas com significado semelhante, tendo conotação clara de um lugar para onde os mortos vão. Em versículos bíblicos onde se menciona tais palavras, é possível perceber que se trata do mesmo lugar, genericamente, o mundo subterrâneo dos mortos, sem explicar e entrar em muitos detalhes como nas mitologias grega e romana. Evolução do conceito de inferno. Com o tempo é comum vermos as palavras recebendo novas conotações que ultrapassam o significado original ou até mesmo mudando completamente de significado. Não é diferente com a história da palavra inferno e os termos relacionados em latim, grego e hebraico. Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como o destino de apenas algumas pessoas que não assumiram uma conduta louvável, do ponto de vista religioso, e que, por isso, foram condenadas ao sofrimento jamais visto pelo mundo material. Na teologia cristã, alguns teólogos observaram que o inferno não poderia ser um lugar desagradável, já que um personagem bíblico que estava em sofrimento no mundo real, desejou esconder-se no inferno para aliviar sua dor. Por outro lado, o próprio Jesus fez uma narrativa de uma situação de um homem rico que se encontrava no inferno, Hades, que implorava a Abraão que mandasse um conhecido que não estava no inferno lhe refrescasse a língua com pelo menos a ponta do dedo molhado em água, pois em chamas era atormentado. Ver Lucas, capítulo 16, versículos de 19 ao 31.12. Mas há intérpretes, como as testemunhas de Jeová, que entendem que esse texto não deve ser entendido literalmente. Argumentam que uma gota de água não alivia a dor de quem está em chamas ou num calor intenso, mas transmite a ideia de que pelo enorme sofrimento precisaria aliviar-se de qualquer jeito. A crença na existência de um lugar de tormento para o significado das palavras Hades e Sheol, foi muitas vezes confundida com a palavra Geena, traduzida para lago de fogo, uma forma simbólica para a destruição eterna. Alguns intérpretes da Bíblia concluem que todos que morrem vão para o inferno, Hades e Sheol, lugar onde até o próprio Jesus foi, a sepultura, sua câmara mortuária. Como a própria Bíblia menciona, ele não foi esquecido no Hades inferno, mas foi ressuscitado ao terceiro dia conforme relatam os evangelhos. Porém, deve-se salientar que outros teólogos veem que a saída de Cristo ao lugar de tormento foi para tomar o lugar de cada ser humano que estava destinado à morte eterna pelo pecado original de Adão, e, sendo Jesus tido como consumador da fé, serviu de cordeiro expiatório apesar de não ter visto corrupção. O respeitado teólogo reformado Herman Bavinck faz uma contundente observação sobre a mudança no uso da palavra inferno em sua obra de referência. Ele afirma que a palavra Hades gradualmente mudou o seu significado. A afirmação de que Cristo desceu ao Hades só podia surgir numa época em que essa palavra ainda tinha o sentido de mundo depois da morte em geral e ainda não tinha adquirido o sentido de inferno, pois a ideia de que Cristo desceu ao lugar de tormento, ao inferno real, em nenhum lugar é encontrada na Escritura e também não ocorre nos escritos cristãos mais antigos. Essa mudança de significado sofrida pela palavra Hades, entretanto, e que foi preparada aqui e ali no Antigo e no Novo Testamentos, Exempli Gratia, IS 14.11, LC 10.15, 16.23, continuou na literatura eclesiástica posterior e cada vez mais levou à identificação de Hades com Geena, inferno, lugar de tormento. Logo cedo no período patrístico surgiu a ideia de inferno como sendo dividido em áreas para bons e maus, lembrando bastante a ideia do Hades, reino, da mitologia grega. Assim, concebeu-se o Limbus Patrium, dos patriarcas antes de Cristo e o Limbus Infantium, das crianças. 14 E esses limbos ficam, como o termo indica, na borda ou margem do inferno. A interpretação mais comum durante a Idade Média era que Jesus, enquanto morto, foi ao limbo dos antigos patriarcas e os libertou para irem para o céu. Homens como Marcião de Sinope, Tertuliano, Irineu, Justino Mártir, etc., criam que Jesus desceu ao inferno para livrar as almas dos justos que morreram antes de sua vinda. 15 E já para outros, Jesus havia ido ao purgatório para livrar as almas que ali se encontravam. 14 E essa não só é o pensamento católico, como também de alguns protestantes, que, em vez de chamar de Limbus Patrium, chamam de seio de Abraão. Segundo Gonzales, no cristianismo antigo, o que se pensava, e o que mais tarde Lutero também afirmou, era que Jesus foi ao próprio coração do reino de Satanás,
e ali destruiu seu poder para sempre, libertando aqueles que Satanás tinha cativos. 14. Sobre a origem dessa ideia, o teólogo Bavinck cogita que talvez possamos inferir disso uma ideia que ocorre repetidamente nos autores mais antigos da Igreja, e a de que a doutrina da descida ao inferno se originou em resposta à questão de onde os crentes do Antigo Testamento, e também aqueles que morreram em Cristo, ficaram enquanto esperavam o dia do retorno de Jesus. Quanto mais esse retorno demorava, mais urgente se tornou essa questão, e as pessoas encontraram conforto no pensamento de que por essa razão Cristo entrou no inferno, de forma que não tenhamos mais de ir para lá. O dicionário expositivo de palavras do Velho e do Novo Testamento diz a respeito do uso de inferno para traduzir as palavras originais do hebraico Sheol e do grego Hades, Hades. Corresponde a Sheol no Antigo Testamento. Na versão autorizada do AT e do NT, foi vertido de modo infeliz por inferno. 16. A Enciclopédia da Collier diz a respeito de inferno, primeiro representa o hebraico Seol do Antigo Testamento, e o grego Hades, da Septuaginta do Novo Testamento. Visto que Seol, nos tempos do Antigo Testamento, se referia simplesmente à habitação dos mortos e não sugeria distinções morais, a palavra inferno, conforme entendida atualmente, não é uma tradução feliz. 17. O Webster Sphere New International Dictionary diz, devido ao entendimento atual da palavra inferno, latim infernus, é que ela constitui uma maneira tão infeliz de verter estas palavras bíblicas originais. A palavra inferno não transmitia assim, originalmente, nenhuma ideia de calor ou de tormento, mas simplesmente de um lugar coberto ou oculto, de elo, esconder. 18. A The Enciclopedia Americana diz, e muita confusão e muitos mal-entendidos foram causados pelo fato de os primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido persistentemente o hebraico Seol e o grego Hades e Geena pela palavra inferno. A simples transliteração destas palavras por parte dos tradutores das edições revistas da Bíblia não bastou para eliminar apreciavelmente esta confusão e equívoco. Religiões monoteístas, abraâmicas. Judaísmo. Para os israelitas antigos era o termo designativo do mundo dos mortos é Sheol, que apresenta essa característica de desolação, silêncio e purificação. De acordo com o pensamento dos israelitas antigos, um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra, para onde todas as pessoas iam depois de morrer. 5. O Sheol tem uma associação muito estreita com o túmulo, veja Isaías 5.14, 11.9, 18, 20, mas Sheol é usado principalmente em textos poéticos. 4 e 6. Embora o significado seja controverso, o uso do termo Sheol indica lugar de morada dos espíritos dos mortos, conforme o contexto nos mostra, embora deixe transparecer que essa existência no Sheol é um estilo de vida fraca e não gratificante. 4 e veja Isaías 14 de setembro de 11. O Sheol, lá embaixo, está por tua causa turbado, para te encontrar na tua vinda, por tua causa, desperta as sombras, os principais da terra e faz levantar-se dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles responderão e te dirão, também tu estás fraco como nós? Tornas-te semelhante a nós? Abatido está até o Sheol a tua pompa, o som das tuas harpas, debaixo de ti, estendem-se os gusanos, e os bichos te servem de coberta. 20. Esse texto profético de Isaías fala sobre a queda do rei da Babilônia, Nabucodonosor II que, apesar de seu poder militar, seria derrotado e morto descendo ao mundo dos mortos, Sheol. 4. O texto descreve então a reação consciente dos mortos, sombras, que despertam para encontrar-se com o rei morto de Babilônia e zombar da sua queda e morte como um mero mortal. 21. Embora o texto seja profético-poético, a Bíblia não usaria uma linguagem tão vivida se não correspondesse à realidade em algum grau. O termo Geena é a forma grega do hebraico Geenon, que quer dizer Vale de Enom. Era o nome dado a uma ravina profunda ao sudoeste de Jerusalém, entre a estrada que vai para Belém e a que vai para o Mar Morto, JS 15.8. Nesse local, originalmente, sacrifícios humanos eram realizados na época dos amonitas ao deus Moloque, ou Moloch, como se lê em 2 Reis 23.10. Posteriormente, no período israelita, tornou-se uma espécie de lixão da cidade de Jerusalém, que era mantido frequentemente em chamas devido ao material orgânico que ali era lançado. 5. É importante observar que Jesus, ao se referir a Geena em Marcos 9.48, usou uma linguagem semelhante à de Isaías 11.11,
descrevendo-a como um lugar onde o verme nunca morre. Veja também Isaías 66:22. Cristianismo. O Inferno de Dante Alighieri. Dante e Virgílio no Inferno, quadro de William Adolph Bulgarial. No cristianismo existem diversas concepções a respeito do inferno, correspondentes às diferentes correntes cristãs. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se crê nas igrejas cristãs históricas conservadoras, não liberais, nem sempre foi e ainda não é consenso entre todos os grupos cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no Hades inferno era temporária, uma vez que inferno significa sepultura ou o mundo dos mortos, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair quando da ressurreição. Mas nesse caso, a palavra inferno estava mais associada à ideia grega de Hades, como mundo dos mortos em geral, do que com a ideia específica de inferno como lugar de fogo e de tormento como se pensa hoje. Deve-se notar que na Bíblia parece, sim, haver a distinção entre Hades, Infernus e Geena, lago de fogo, pois o primeiro é temporário passageiro e o último é o lugar de condenação eterna, Apocalipse 20:14. Nesse sentido Jesus diz que as portas do inferno Hades não prevalecerão contra a igreja, Mateus 16:18, isto é, o Hades não prenderá para sempre a igreja dos que morrerão, mas serão ressuscitados, pois Jesus é aquele que tem as chaves da morte do inferno Hades, é Apocalipse 1:18. Deve-se notar que a Bíblia nunca diz que o cristão é jogado ou sai da Geena, lago de fogo, enquanto tanto Cristo como os cristãos saem do Hades ou Infernus. Veja Mateus 16:18, Atos dos Apóstolos 2:27, Apocalipse 1:18, 20:13. Também deve ser observado que, embora o Novo Testamento utilize 10 vezes a palavra grega Hades comum para se referir ao mundo dos mortos, no entanto, está ausente a ideia de deificação de Hades como deus e guardião do submundo conforme a mitologia grega. Nem mesmo a ideia tão comum hoje no cristianismo de que o inferno é o reino de Satanás ou diabo onde ele domina e atormenta as almas dos condenados, bem semelhante à mitologia grega de Hades, está completamente ausente do texto bíblico. Na verdade o que vemos no Novo Testamento é que os demônios temem e imploram para não serem lançados no abismo, conceito estreitamente ligados a Hades. Vê Romanos 10:7, lugar de aprisionamento e condenação para eles. Veja Lucas 8:28, 31, Apocalipse 20:3, 22 e 23 e 24. Essa ideia de inferno como sendo o reino do diabo foi popularizada pela obra de Dante Alighieri, Divina Comédia. Confira também Inferno, Divina Comédia, onde o nono círculo, o mais profundo, é onde está Satanás atormentando os piores pecadores, em sua visão. Testemunhas de Jeová e outros. Alguns indivíduos ou grupos como as Testemunhas de Jeová, entendem que o inferno de fogo, Geena, como lugar literal de tortura das pessoas iníquas não é ensinado na Bíblia. Interpretam que os termos normalmente traduzidos por inferno, Hades, reino ou Aides, termo grego e Sheol ou Sheol, termo hebraico, significam literalmente sepultura ou metaforicamente lugar dos mortos. Nessa concepção, Geena ou Geena tem a ideia de destruição e aniquilação eterna. As Testemunhas de Jeová citam Atos 2:27, que conta que Jesus desceu ao inferno, Hades ou Sheol e foi ressuscitado. Usam textos como Eclesiastes 9:05 para defenderem a ideia de que os mortos, por estarem inconscientes, são incapazes de sentir qualquer tipo de sofrimento. Acreditam que após a ressurreição dos mortos, os pecados anteriores não lhes serão imputados pois aquele que morreu foi absolvido do seu pecado, Romanos 6:07, mas poderão recomeçar a vida escolhendo voluntariamente servir a Deus e alcançar assim a salvação num paraíso terrestre. Islamismo. No Islã, o que se entende por Hades ou Sheol não existe. Havendo apenas a morte, e, no dia do juízo final, todos serão ressuscitados e reunidos perante Deus, onde todos testemunharão contra e a favor de si próprios. Algumas vezes é dito no Alcorão de um livro onde estariam escritos todos os feitos do réu, que a partir daí testemunharia contra a favor de si. E aqueles que Deus julgar ter obrado melhor, irão ao paraíso, ou Éden, e os que pior obrarem enquanto vivos ou simplesmente descrerem Deus ou renegá-lo, serão conduzidos ao inferno, Geena ou fogo, onde queimarão vivos para sempre. Estátua de Hades, o deus grego dos mortos, com o cão Cerberus. Na mitologia grega,
as profundezas correspondiam ao reino de Hades, o submundo, para onde iam os mortos. Daí ser comum encontrar-se a referência de que Hades era Deus dos infernos. O uso do plural, infernos, indica mais o caráter de submundo imundo das profundezas do que o caráter de lugar de condenação, em geral dado pelo singular, inferno. Distinto do lugar dos mortos, Hades, a mitologia grega também concebeu um lugar de condenação ou de prisão que era parte do Hades, o Tártaro. A carta do apóstolo Pedro faz o único uso dessa palavra no Novo Testamento, 2 Pedro 2.4, traduzida por inferno na e outras. Espiritismo. Espiritismo kardecista. O inferno, segundo a visão do espiritismo, é um estado de consciência da pessoa que incorre em ações contrárias às estabelecidas pelas leis morais, as quais estão esculpidas na consciência de cada pessoa. Uma vez tendo a criatura a sua consciência ferida, passa a viver em desajuste mais ou menos significativo de acordo com o grau de gravidade de suas ações infelizes, e se estampam através de desequilíbrios espiritual, emocional, psicológico ou até mesmo orgânico. Esta situação lhe causa terríveis dissabores, carece de fontes. Uma vez morta, se a criatura não evitou ações infelizes, buscando vivência saudável de acordo com as leis divinas, ela segue para o plano espiritual ou incorpóreo. Lá, junta-se a outros espíritos, que trazem conturbações conscienciais semelhantes. Afins, atraem afins. Os planos espirituais de sofrimentos são inumeráveis, e guardam níveis de sofrimentos diferenciados, cujos níveis são estabelecidos pelos tipos de degradação da consciência, resultantes das ações perpetradas por cada criatura. Portanto, o inferno na visão espírita, como região criada por Deus para sofrimento eterno da criatura e geograficamente constituído, não existe. Se um dia todas estas criaturas sofredoras na erraticidade regenerarem-se, estas regiões deixarão de existir. É como se todos os pacientes de um manicômio terrestre fossem curados, o hospital poderia ser demolido e ceder o seu espaço a um jardim, etc. Carece de fontes. Deus não imputa pena eterna a nenhum de seus filhos. Podem sofrer, enquanto não despertarem para o bem e se propuserem a trilhar o reto caminho. Um dia mais cedo ou mais tarde Ele, o Criador, na sua misericórdia e amor, concederá à criatura sofredora retorno à carne para continuar o seu aprendizado e aperfeiçoamento, carece de fontes. Estes conceitos são encontrados em O Livro dos Espíritos, editado em abril de 1857 na sua quarta parte, no livro Céu e o Inferno editado em 1865. Ambas obras tendo como codificador, organizador, Allan Kardec. Religiões orientais. Budismo. No budismo, de certo modo, todo Sansara é um lugar de sofrimento para o budismo, visto que em qualquer reino do Sansara existe sofrimento. Entretanto, em alguns reinos, o sofrimento é maior, correspondendo à noção de inferno como lugar ou situação de maior sofrimento e menor oportunidade de alcançar a liberação do Sansara. Por esse motivo, muitas vezes expressam-se esses mundos de sofrimento maior como infernos. Nenhum renascimento em um inferno é eterno, embora o tempo da mente nessas situações possa ser contado em eras, carece de fontes. Contam-se 18 formas de infernos no budismo, sendo 8 quentes, 8 frios e mais 2 infernos que são, na verdade, 2 subcategorias de infernos, os da vizinhança dos infernos quentes e os infernos efêmeros. Além desses 18 que constituem o reino dos infernos, pelo sofrimento, o reino dos fantasmas famintos é comparável à noção de inferno, sendo constituído de estados de consciência de forte privação, como fome ou sede, sem que haja possibilidade de saciar essa privação. No budismo, o renascimento em um inferno é uma consequência das virtudes e não virtudes praticadas, de acordo com a verdade relativa do karma. Entretanto, alguns poucos atos podem, por si, conduzir a um renascimento nos infernos, principalmente o ato de matar um Buda e o ato de matar o próprio pai ou a própria mãe. A meditação sobre os infernos deve gerar compaixão, carece de fontes. O teólogo cristão Hermann Bavinck observa que o budismo, que considera a vontade de viver, de fato, a própria existência, a causa de todo sofrimento, é aclamado como a mais elevada sabedoria. Viver é sofrer. A vida oscila para frente e para trás entre tristeza e enfado. Ela não merece o esforço de viver. O mundo, com seus hospitais, leprosários, torturas cirúrgicas, prisões,
câmaras de tortura, senzalas, campos de batalha, tribunais, abrigos de miseráveis, e assim por diante, oferece bom material para a descrição do inferno e é ele mesmo um inferno, no qual um habitante é um demônio para outro. Se fosse um pouquinho pior, entraria em colapso sob o peso de sua própria miséria. Portanto, tudo o que existe merece perecer. Geena, do hebraico, transo. Ben-Hinnom, literalmente Vale do Filho de Nom, é um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém, e que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como o Wadi e-Rababi. Ocorrências no texto bíblico. Esta palavra grega surge 12 vezes no texto bíblico, nos seguintes locais: Mateus 5 horas e 22 minutos, Mateus 5 horas e 29 minutos, Mateus 5 horas e 30 minutos, Mateus 10 horas e 28 minutos, Mateus 18 horas e 9 minutos, Mateus 23 horas e 15 minutos, Mateus 23 horas e 33 minutos. Marcos 9 horas e 43 minutos, Marcos 9 horas e 45 minutos, Marcos 9 horas e 47 minutos. Lucas 12 horas e 5 minutos. Tiago 3 horas e 6 minutos. Geena refere-se ao Vale de Nom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais, e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Jesus usou este vale como símbolo da destruição eterna. Muitos associam a Geena com o lago de fogo de Apocalipse 20 horas e 14 minutos, que é dito significar a segunda morte. Localização geográfica. A pessoa cujo nome teria dado origem à designação deste vale não é conhecida, assim como também se desconhece o significado do próprio nome Nom ou Enom. É também referido no Antigo Testamento pelas seguintes expressões: o vale do filho de Nom, ou Ben-Enom. Simplesmente o vale, como na expressão portão do vale, Josué 15 horas e 8 minutos, 2 Reis 23 horas e 10 minutos, Neemias 3 horas e 13 minutos. É provável que a menção de o vale dos cadáveres e das cinzas, em Jeremias 31:40, beijo, também se refira a este local. O vale de Nom encontrava-se ao sudoeste e ao sul da antiga Jerusalém. Josué 15 horas e 8 minutos, Josué 18 horas e 16 minutos, Jeremias 19 horas e 2 minutos, Jeremias 19 horas e 6 minutos. O vale estende-se para o sul desde as imediações do Ect ao portão de Jafa, conhecido em árabe por Bab el-Khalil, vira abruptamente para o oeste no canto sudoeste da cidade, e segue ao longo do lado sul ao encontro dos vales de Tiropion e do Cédron, num ponto perto do canto sudeste da cidade. Numa zona um pouco acima do local onde este vale converge com os vales do Tiropion e do Cédron, existe uma área mais larga. Provavelmente era aqui a localização de Tofete, também grafado Tofé ou Tofete, conforme as traduções, mencionado em 2 Reis 23 horas e 10 minutos. No lado sul do vale, perto da sua extremidade oriental, encontra-se o lugar tradicional de Aceldama, ou Aceldama, o campo de sangue, o campo do oleiro comprado com as 30 moedas de prata de Judas Iscariotes, Mateus 27, 3 a 10, Atos 1, 18 a 19. Mais para cima, o vale é bastante estreito e fundo, com muitas câmaras sepulcrais nos socalcos dos seus penhascos. O vale de Nom fazia parte da fronteira entre as tribos de Judá e de Benjamim, encontrando-se o território de Judá ao sul, o que situava Jerusalém no território de Benjamim, conforme delineado em Josué 15 horas e 1 minuto, Josué 15 horas e 8 minutos, Josué 18 horas e 11 minutos, Josué 18 horas e 16 minutos. O vale é agora conhecido como Wadi Rababi, Ben-Enom. Utilização do local. Durante o reinado de Acais, rei de Judá, a Geena é mencionada como tendo sido usada para a prática de rituais de sacrifício humano em adoração a deuses das nações vizinhas, particularmente a Moloque, também grafado Moloch ou Moloch, conforme as traduções. Segundo mencionado em 2 Crônicas 28:1-3 era neste vale que tais práticas, que incluíam o sacrifício de crianças, eram realizadas. A Bíblia informa ali. Acais subiu ao trono com 20 anos. E reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, como seu antepassado Davi, o que Javé aprova.
Imitou o comportamento dos reis de Israel, fazendo estátuas para os ídolos. Queimou incenso no vale dos filhos de Enom e chegou até sacrificar seus filhos no fogo, conforme os costumes abomináveis das nações que Javé tinha expulsado de diante dos israelitas. Bíblia Pastoral. O neto de Acais, o rei Manassés, promovendo este tipo de prática degradante em grande escala, também veio a fazer os seus próprios filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Enom, conforme 2 Crônicas 33:1, 2 Crônicas 33:6, 2 Crônicas 33:9, TNM. O rei Josias, neto de Manassés, finalmente acabou com esta prática por profanar este lugar, especialmente em Tofete, tornando-o impróprio para adoração, talvez por espalhar ali ossos ou lixo, conforme 2 Reis 23h10 que informa. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, para que ninguém fizesse passar a seu filho, ou sua filha, pelo fogo a Moloch. Almeida. Comentando este versículo, o erudito judeu David Kinney, 1160-1235, diz o seguinte como possível explicação sobre Tofete. Nome do lugar em que eles faziam seus filhos passarem pelo fogo para Moloque. O nome do lugar era Tofete, e diziam que era chamado assim porque eles dançavam e tocavam pandeiros zebra, tupim por ocasião da adoração, para que o pai não escutasse os gritos do filho quando o estivessem fazendo passar pelo fogo, e para que seu coração não ficasse agitado e ele o tirasse da mão deles. E esse lugar era um vale que pertencia a um homem chamado Enom, de modo que era chamado de Vale de Enom e de Vale do Filho de Enom. E Josias conspurcou aquele lugar, reduzindo-o a um lugar impuro, para nele se lançarem carcaças e toda impureza, a fim de que nunca mais subisse ao coração do homem fazer seu filho ou sua filha passar pelo fogo para Moloque. Bíblia Rabínica, Jerusalém, 1972. Segundo nota de rodapé na Bíblia Sagrada, da difusora bíblica Franciscanos Capuchinhos, o termo Tofete pode significar queimador. Com o tempo, o Vale de Enom tornou-se o depósito e incinerador do lixo de Jerusalém. Lançavam-se ali cadáveres de animais para serem consumidos pelos fogos, aos quais se acrescentava enxofre para ajudar na queima. Também se lançavam ali os cadáveres de criminosos executados, considerados imerecedores de um sepultamento decente num túmulo memorial. Quando esses cadáveres caíam no fogo, então eram consumidos por ele, mas, quando os cadáveres caíam sobre uma saliência da ravina funda, sua carne em putrefacção ficava infestada de vermes, ou gusanos, que não morriam até terem consumido as partes carnais, deixando somente os esqueletos. Nenhum animal ou criatura humana vivos eram lançados na geena, para serem queimados vivos ou atormentados. Tornou-se o depósito de lixo comum da cidade, onde se lançavam os cadáveres de criminosos, e as carcaças de animais, e toda outra espécie de imundície. Smith's Dictionary of the Bible, Boston, 1889, volume 1, p. 879. O Novo Comentário Bíblico, na página 779, em inglês, diz: Geena era a forma helenizada do nome do Vale de Enom em Jerusalém, no qual se mantinham constantemente fogos acesos para consumir o lixo da cidade. Este é um poderoso quadro da destruição final. Visto que alguns israelitas sacrificavam ali seus filhos a Moloque, o vale veio a ser considerado como lugar de abominação. Num período posterior foi transformado num lugar onde se jogava o lixo, e perpetuavam-se os fogos para impedir uma pestilência. Daniel Funk Wagnalls Enciclopédia, Nova York, 1950, volume 15, p. 5576. Como algumas traduções bíblicas vertem a palavra Geena. Alguns têm associado a palavra Hades com a palavra Geena. No entanto, pelo exposto acima e pelo conteúdo do artigo Hades, conclui-se que as duas expressões referem-se a coisas distintas. Algumas traduções tomaram a liberdade de traduzir Geena por inferno, conduzindo assim à ideia de um lugar de tormento ardente. Alguns exemplos são: Bíblia Pastoral, verte 11 vezes por inferno e uma vez translitera Geena em Tiago 3h06. Ave Maria, verte 4 vezes por inferno e 8 vezes por Geena. Almeida, TRC traduz as 12 ocorrências por inferno. Tradução Padre Antônio Pereira de Figueiredo, traduz as 12 ocorrências por inferno. Bíblia Sagrada, da difusora bíblica Franciscanos Capuchinhos,
verte 10 vezes por Geena e 2 por inferno em Mateus 23 horas e 15 minutos e Tiago 3 horas e 6 minutos. No entanto, algumas versões modernas, aprovadas pelo catolicismo, protestantismo e outras denominações cristãs, como as Testemunhas de Jeová, optaram coerentemente por usar nas 12 ocorrências a transliteração Geena. Entre essas estão: Bíblia de Jerusalém, 2002. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, 1986. Bíblia Mensagem de Deus, 1983. Bíblia Sagrada, Centro Bíblico Católico, 20ª edição, 1973. A Bíblia, Liga de Estudos Bíblicos, 1965. Bíblia Sagrada, Missionários Capuchinhos, 1982. Bíblia Sagrada, Pontifício Instituto Bíblico, 1967. Bíblia Sagrada, Matos Soares, 36ª edição, 1980. Novo Testamento, Tradução Ecumênica da Bíblia, Edições Loyola, 1987. Interpretação do termo Geena. Conceito do catolicismo e protestantismo. Tendo sido traduzido algumas vezes como inferno, o termo Geena acabou por ser conotado com um lugar de tortura, de intensos sofrimentos, para onde são conduzidas as almas dos pecadores impenitentes, após a morte do corpo físico. Mais informações sobre as doutrinas destas denominações religiosas no artigo Inferno. Conceito de outras denominações cristãs. O conceito das Testemunhas de Jeová e dos Adventistas do Sétimo Dia sobre Geena é radicalmente oposto ao da maioria das religiões cristãs. Em conformidade com o que consideram ser a evidência bíblica, Geena ou o Vale de Non pode servir apropriadamente de símbolo de destruição, mas não de ardente tormento consciente. As Testemunhas de Jeová argumentam que Jeová, sendo um Deus de amor, jamais iria condenar a uma eternidade de sofrimento quem foi pecador apenas por algumas décadas. Jeremias 32 2.35, Romanos 6 horas e 7 minutos afirmam ainda que, quando os israelitas queimavam seus filhos vivos, naquele vale, Deus disse que algo tão horrível nunca lhe subira ao coração, conforme Jeremias 7:30-31. Pois o povo de Judá fez o que é mal aos meus olhos, diz Jeová. Colocaram os seus ídolos repugnantes na casa que leva meu nome, para profaná-la. Construíram os altos sagrados de Tofete, que fica no vale do filho de Non, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, algo que eu não havia ordenado e que jamais havia ocorrido no meu coração. N.M. Referem ainda as palavras do apóstolo Paulo que, ao escrever aos cristãos em Tessalônica, disse que aqueles que lhes causavam tribulação seriam submetidos à punição judicial da destruição eterna de diante do Senhor e da glória da sua força. 2 Tessalonicenses 1:6-9, TNM. Consideram assim que a evidência bíblica torna claro que os que Deus julga indignos de merecer a vida não sofrerão tormento eterno num fogo literal, mas sim a destruição eterna. Não serão preservados vivos em parte alguma. Eclesiastes 9:5-10. O fogo da Geena, portanto, é somente símbolo da totalidade e inteireza desta destruição. Equiparam a palavra Geena com a expressão lago de fogo que surge em Apocalipse. Segundo os seus ensinos, o lago de fogo não significa um lugar de tormento consciente, mas, antes, a morte ou destruição eterna. Citam a própria Bíblia em Apocalipse 20 horas e 14 minutos. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Para estas denominações religiosas, é evidente que este lago é simbólico, porque a morte, o inferno ou o Hades, a sepultura comum ou geral dos humanos, são lançados nele. Nem a morte nem o inferno podem ser queimados literalmente. Mas podem ser eliminados ou destruídos definitivamente. Referem que em Mateus 10 horas e 28 minutos, Jesus avisou seus ouvintes a temer aquele que pode destruir na Geena tanto a alma como o corpo. Lembram que não se faz ali menção de tormento no fogo da Geena mas, antes, destruir na Geena. De modo que concluem que as referências à Geena de fogo têm o mesmo significado que o lago de fogo, de Revelação 21 horas e 8 minutos, ou seja, a destruição, a segunda morte, da qual não há ressurreição ou retorno. As testemunhas citam inclusivamente o periódico católico Commonwealth, onde o articulista Joseph I. Cockjon reconheceu
O derradeiro lugar de punição, evidentemente é Geena, o Vale de Non, que antigamente fora um lugar onde se ofereciam sacrifícios humanos a deuses pagãos, mas em tempos bíblicos já se havia tornado o depósito de lixo da cidade, um monturo à beira de Jerusalém. O mau cheiro, a fumaça e o fogo eram ali um lembrete constante, para os habitantes, do que acontecia às coisas que haviam servido ao seu fim e eram destruídas. Também referem o comentário do jesuíta John L. Mackenzie, no seu Dicionário da Bíblia, em 1965, em inglês. Por causa deste santuário ritualístico para sacrifícios humanos, Jeremias amaldiçoou o lugar e predisse que se tornaria um lugar de morte e de corrupção, 7 horas e 32 minutos, 19 horas e 6 minutos. Este vale é mencionado, não por nome, em Isaías 66 2.24, como o local em que os cadáveres de rebeldes contra Yahvé devem jazer. Na literatura rabínica, porém, o fogo eterno não é certamente punição eterna. A Geena é um lugar em que os iníquos são destruídos de corpo e alma, o que talvez reflita a ideia de aniquilação, Mateus 10 horas e 28 minutos. O Tártaro, em grego, transo, Tártaros, na mitologia grega, é personificado por um dos deuses primordiais, nascidos a partir do caos, apesar de alguns autores o considerarem irmão de Caos. Suas relações com Gaia geraram as mais terríveis bestas da mitologia grega, entre elas o poderoso Tifão. Assim como Gaia é a personificação da terra e Urano a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino de Hades, o mundo dos mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e onde são castigados por seus crimes. Lá os titãs são aprisionados por Zeus, Júpiter, Hades, Plutão e Poseidon, Netuno, após a titanomaquia. Na Ilíada, de Homero, representa-se este mitológico Tártaro como prisão subterrânea tão abaixo do Hades quanto a terra é do céu. Segundo a mitologia, nele são aprisionados somente os deuses inferiores, Cronos e outros titãs, enquanto que os seres humanos são lançados no submundo, governado por Hades. Mito. O mundo primordial, segundo a mitologia grega. O poeta grego Hesíodo garantiu que uma bigorna de bronze cairia do céu durante 9 dias até alcançar a terra, e que cairia outros 9 dias até atingir o Tártaro, sendo um lugar tão profundo no chão, estava coberto por 3 camadas de noites, que se seguiam a um muro feito de bronze a cercar este distante subterrâneo. É um poço úmido, frio e desgraçadamente imerso na mais tenebrosa escuridão. Enquanto, segundo a mitologia grega, o submundo, Térebo, reino de Hades, é o lugar para onde iam os mortos, o Tártaro tinha vários moradores. Quando Cronos era o titã que governava o mundo, prendeu os ciclopes no Tártaro. Zeus os libertou, para que o ajudassem na sua luta contra os titãs, que acabaram sendo derrotados pelos deuses do Olimpo, e aprisionados neste desolador tugúrio. Ficaram vigiados por enormes gigantes, cada um com 50 grandes cabeças e 100 fortes braços, chamados hecatonquiros. Mais tarde, quando Zeus derrotou o monstro Tifão, filho de Tártaro com Gaia, também o lançou neste mesmo poço de água. O Tártaro também é o local onde o crime encontra seu castigo. Um bom exemplo é o de Sísifo, ladrão e assassino, condenado a eternamente empurrar uma rocha ladeira acima, apenas para vê-la novamente descer com o próprio peso. Também ali se encontrava Ixion, o primeiro homem a derramar o sangue de um parente. Fez com que o seu sogro caísse num fosso cheio de carvões em brasa para assim evitar o pagamento do dote pela esposa. Seu justo castigo foi o de passar toda a eternidade girando uma roda em chamas. Tântalo, que desfrutava da confiança dos deuses, conversando e ceando com eles, dividiu a comida e os segredos divinos aos seus amigos. Sua punição pela perfídia consistia em ser mergulhado até o pescoço em água fria, que desaparecia sempre que tentava bebê-la para aplacar a enorme sede, além de ver frutificando logo acima de sua cabeça deliciosas uvas que, quando tentava colhê-las, subiam para fora de seu alcance. Mitologia romana. Para os romanos, o Tártaro é o lugar para onde são enviados os pecadores. Virgílio descreve na Eneida, livro 6, como um lugar gigantesco, rodeado pelo rio de fogo Flegetonte, cercado por tripla muralha que impede a fuga dos pecadores. Nesta versão, é guardado por uma hidra com 50 enormes faces negras, que se postava diante de um portão rangente,
e protegida por colunas feitas de adamante, material supostamente indestrutível, similar ao diamante, tão duras que nada poderia cortá-las. No seu interior havia um castelo com amplas muralhas e um alto torreão de ferro. Tisífone, a fúria que representava a vingança, é a vigia que jamais dorme no alto deste torreão, chicoteando os condenados a ali passar a eternidade. No interior deste castelo há um poço que desce até as profundezas da terra, no dobro da distância que há entre a terra dos mortais e o Olimpo. No fundo deste poço estão os titãs, os Aloídas, gigantes gêmeos e muitos outros criminosos. No próprio Tártaro estão milhares de outros criminosos, recebendo castigos semelhantes aos dos mitos gregos. A segunda carta de São Pedro faz referência a esta tradição latina, chamando Tártaro, tal castigo dos anjos caídos, 2 Pedro, 2 horas e 4 minutos. Em realidade, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, precipitados no Tártaro, ele os entregou às cadeias das trevas para serem atormentados e reservados até ao juízo? Radamanto, Éaco e Minos são os juízes dos mortos, e decidiam quem deveria ir para o Tártaro. Radamanto julgava as almas asiáticas, Éaco, as europeias, Minos tinha o voto decisivo, final, e é quem julgava os gregos. Referências: Isildo, Torrano, já, 2003. Teogonia, a origem dos deuses. SL, Editora Iluminuras Limitada, ISBN 97885852199314.